Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar de período composto por subordinação, módulo 82 e 83. Anteriormente, pessoal, nós falamos das orações que são dependentes entre si e se relacionam por uma conjunção subordinativa ou por um pronome relativo. Quando a subordinação trata-se de uma oração dependente e desempenha alguma função sintática em relação a outra oração que ela acaba sendo independente, ok? Acima vocês têm um texto que vão falar sobre a conta d'água, né? E ele faz aqui relação com algumas palavras que geralmente não costumamos falar. No caso, a segunda oração do trecho, a conta teve um crescimento estratosférico. É a oração principal do período. Ela serve como suporte à oração subordinada. Assim, um período composto por subordinação é formado por uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas. Logo, a oração principal não exerce função sintática em relação à outra oração do período, enquanto a oração subordinada sempre exerce a função sintática em relação da oração principal. Aqui nós temos as subordinadas objetivas. São geralmente introduzidas por um pronome relativo. Elas exercem a função de adjunta adnominal de um pronome ou substantivo mencionado anteriormente. Veja, começamos com a restritiva. Perdi o livro que havia comprado. Comprei um livro, perdi o livro. Explicativa. A arara azul, que está ameaçada de extinção, foi resgatada ontem. A arara azul está ameaçada de extinção. A arara azul foi resgatada ontem. Adverbiais. Veja, indica uma causa. Ela foi ao hospital, visto que estava doente. Comparativa. Logo, ela apresenta o quê? Uma comparação. Minha mãe fez a torta, como vovó fazia. Concessiva. Uma concessão em relação à oração principal. Aqui, ó, concessão, ideia contrária à da oração principal. Então, veja, ainda que não quisesse ir à festa, ela foi fazer companhia à mãe. Condicional, já a palavra já diz tudo, né? Contanto que você estude, passará no vestibular. Conformativa. Apresenta ideia de conformidade da oração principal. Fizemos o planejamento conforme o chefe havia pedido. Consecutiva. Indica a consequência à oração principal. Olha aqui. Elas cantaram tanto que ficaram roucas. Subordinada adverbial final. No caso aqui, finalidade em relação à oração principal. Comprou farinha para que pudesse fazer um bolo. Adverbial proporcional. Ela já faz uma proporção à oração anterior. Quanto mais ele se distanciava dos outros competidores, mais certa seria a sua vitória. Atemporal, veja bem, também já fala de tempo. Logo que a viu, sentiu alegria. Substantivas, no caso subjetiva. É importante que você converse com os seus pais. Veja, ela exerce a função de sujeito da oração principal. A objetiva direta exerce função do objeto direto, voltando à oração principal. Ele viu. O que ele viu? Que os amigos estavam indo embora. No caso, substantiva objetiva direta exerce a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Aqui, ó. Os cientistas gostariam de quê? De que a pesquisa começasse amanhã. Aqui, completiva nominal, a mesma coisa. Exerce a função de complemento nominal da oração principal. Temos esperança. Do que nós temos esperança? De que a economia do país melhorará. Substantiva predicativa. A verdade é que não podemos perder mais tempo com isso. Olha aqui, ó. Função da oração principal. Substantiva apositiva. Desejamos somente uma coisa.
que você seja feliz. A função de aposto dentro da oração principal. Aqui, agente da passiva. A casa foi vendida por quem não sabe o valor real dela, né? Veja, exerce função da agente da passiva dentro da oração principal. Aqui, nós temos um exemplo na prática, né? Ele viu que os amigos estavam indo embora. Veja, que os amigos estavam indo embora é uma subordinada substantiva objetiva direta. Ele viu. O que ele viu? Isso, no caso, um objeto direto. Os cientistas gostariam do quê? De que a pesquisa começasse amanhã. Logo, trata-se de uma subordinada substantiva objetiva indireta, porque não tem posicionado aqui uma data ou uma pessoa ou um lugar. Os cientistas gostariam disso, de mais isso, no caso é indireto. Gostaria disso o quê? Certo, pessoal? Bom, para esse módulo eu deixo aqui o exercício da página 38, exercício 8, deixo aqui a 39 toda, 40 somente o exercício do 1 a 4 e a página 41 toda. Beijo, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula.